É sempre um privilégio quando a gente pode tirar um tempo para servir, para adorar o Senhor. E nessa noite o mensageiro é o nosso querido irmão Cristiano, que está convidado e com certeza Deus já colocou no seu coração esta palavra que com certeza será de bálsamo para todos nós. Com a palavra, nosso querido irmão Cristiano. Boa noite, igreja, graça e paz. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém? A mensagem dessa noite é o lenhador e o machado. Amém? Vamos orar? Amantíssimo Deus, neste momento, Pai, te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de estarmos na Tua casa, Senhor, te adorando, te servindo. Graças te damos, Senhor, pelo privilégio, Senhor, de estarmos orando, Senhor, pela nação. Graças te damos, Senhor, pelo privilégio, Senhor, de orarmos, Senhor, pelo presidente da República. Graças te damos, Senhor, pelo privilégio, Senhor, de orarmos, Senhor, pelo Supremo Tribunal Federal, pelos senadores, Senhor, pela Câmara dos Deputados, Senhor. Ó Deus, esteja também, Senhor, com os governantes, Senhor, com cada governador, Senhor, dos estados, Senhor, esteja com cada prefeito, Senhor, esteja, Senhor, com os vereadores, esteja, Senhor, com os políticos, Senhor, da nossa nação. Ó Senhor, que ocorra, Senhor, um despertamento, Senhor, espiritual, Senhor, nesses políticos, que ocorra, Senhor, um despertamento espiritual na nação, que possamos, Senhor, olhar para o mundo, Senhor, e ter uma reflexão maior do que está acontecendo no cenário mundial e que possamos, Senhor, orar pelos povos que necessitam ouvir a Tua palavra, que possamos orar cada vez mais e mais pela nossa nação. Segundo a Tua palavra, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E a Ti, Senhor, clamamos, Senhor, por Ti. Ó Deus, estende, Senhor, Suas mãos poderosas, Senhor, sobre esse país. Graças te damos, Senhor, porque o nosso país é um país de terra fértil e o que se planta dá. Esteja, Senhor, com os milhares e milhares de trabalhadores espalhados de norte a sul deste país. Não deixe, Senhor, faltar emprego, não deixe, Senhor, faltar hospitais, não deixe, Senhor, faltar ensino, Senhor, faltar educação para essa nação. Ó Deus, uma nação forte, Senhor, é uma nação que tem educação forte. Esteja, Senhor, com os professores, Senhor, esteja, Senhor, capacitando cada vez mais e mais os nossos professores, para que possamos, Senhor, futuramente desfrutar de uma nação com conhecimento. Muito obrigado, Deus, por tudo. É a oração que fazemos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Certa vez, um lenhador muito forte, ele chegou numa floresta e ali tinham vários lenhadores trabalhando, derrubando as árvores, porque ali era o ofício daquele lenhador e daqueles lenhadores. E aquele lenhador muito forte, ele com seu machado, em apenas 2 dias de trabalho, ele derrubava 10 árvores, enquanto os demais lenhadores, com 2 dias de trabalho, conseguiam derrubar 3 árvores. Aquele homem causava espanto no meio de outros lenhadores. E aquele homem, naquele ritmo intenso, a cada dia de trabalho, derrubando as árvores, e todos ali impactados pela força daquele homem, pela disposição daquele homem. Mas só que no decorrer dos anos, o que aconteceu? Aquele homem, ele reduziu o número de árvores que ele ia derrubando. E o quantitativo dele, de 10, começou a cair assustadoramente, e ele começou a se igualar com os outros trabalhadores. E foi um espanto para os outros trabalhadores e principalmente para o senhorio dele, que chamou ele para conversar. E conversou e falou assim: o que está acontecendo? Quando você chegou aqui, você derrubava 10 árvores e hoje a sua produção caiu para 3 árvores. E ele começou a conversar com o capataz falando: eu tenho meu momento de descanso, tenho um momento que eu preciso descansar. E o capataz, olhando, observando aquele lenhador, parou e analisou: você tem amolado o seu machado? E aquele homem chegou à seguinte reflexão: que a queda de produção dele foi justamente por ele parar de amolar o seu machado. E o que significa o machado na vida daquele homem?
aquele machado era tudo para ele, porque era através daquele machado que ele derrubava as árvores. E nós, fazendo uma comparação nossa, da nossa vida espiritual, com aquele lenhador, o nosso machado é a nossa vida espiritual, e nós temos que lapidar a nossa vida constantemente com o Senhor, conversar com Deus, orar, buscar mais ao Senhor. E quanto mais nós buscamos ao Senhor, mais nós lapidamos o machado e automaticamente nós não caímos de produção. Continuamos viver aquele primeiro amor. E mediante ao primeiro amor, mediante a essa situação ilustrada nessa noite, eu queria compartilhar com vocês uma passagem bíblica que se encontra em 2 Coríntios capítulo 12. Em verdade, que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Versículo 1. Versículo 2. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Versículo 5. De alguém assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque, se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isto para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. Versículo 7. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Versículo 8. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que me desviasse de mim. Versículo 9. E disse-me: a minha graça te basta, porque o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isto, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Fui nécio em gloriar-me, vós me constrangestes. Eu devia ter sido louvado por vós, visto que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, ainda que nada sou. Versículo 12. Os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós com toda paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Pois em que tende vós sido inferiores às outras igrejas, a não ser que eu mesmo vos não fui pesado, perdoai-me este agravo. A gente ouve um relato do apóstolo Paulo, um dos maiores evangelistas que já ouvimos falar. E a gente percebe que Paulo, ele não se vangloriava. Paulo, ele tinha a humildade. E por que ele tinha essa humildade? E por que ele carregava consigo essa humildade? Por que ele não se vangloriava? Porque ele sabia que tinha um espinho na carne. E esse espinho na carne, conforme diz a palavra, diz que é um mensageiro de Satanás. Era algo que incomodava o apóstolo Paulo. Mas o apóstolo Paulo, ao conversar, ao se abrir com Deus e expor esse espinho na carne, Deus chega para o apóstolo Paulo e fala assim: a minha graça te basta. A gente começa a observar algumas características interessantes.
E eu citei algumas dessas características. As características: o espinho na carne era de origem espiritual. Tanto é que a Bíblia diz que o espinho na carne era um mensageiro de Satanás. Segundo tópico interessante, tinha efeitos físicos. O espinho afetava a carne, o corpo de Paulo, de alguma forma. Essa não é a primeira referência a um problema físico causado por um problema espiritual. Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas, capítulo 13, versículo 11. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Muitas vezes nós nos deparamos com uma enfermidade, nos deparamos com uma luta, e são poucas vezes que a gente tem a seguinte reflexão sobre os desafios espirituais. Hoje, a nossa nação, ela passa por uma grande guerra, por uma grande batalha espiritual, aonde nós, um povo de Deus, devemos orar pela nossa nação, orar pelos nossos governantes e termos como referência os países, as civilizações que oravam pelos seus governantes e cresceram espiritualmente. Hoje, ao ligar a televisão ou pegar um jornal, nos deparamos com o que ocorre no Afeganistão, o que ocorre com o povo afegão, um povo que se agarra a uma aeronave, milhares de pessoas se agarrando na aeronave, a aeronave decolando e aquele povo caindo da aeronave, o desespero. E o grande questionamento que nós temos que fazer é o seguinte: por que ocorre esse desespero? Por que ocorre esse grande medo? Por que o terror invadiu o coração desse povo? É um povo amedrontado. Por quê? Porque existe uma grande ausência para aquele povo. E que ausência é essa? A ausência de Cristo em suas vidas. E quando nós nos referimos, logo no início da mensagem, logo no início da oração, que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, a gente começa a observar que a nação que se curva ao Senhor é uma nação próspera, é uma nação que prospera. E a gente começa a observar grandes resultados através das nações que buscaram a face do Senhor, que clamaram pelo Senhor. E a gente começa a observar com os olhos missionários vamos imaginar que aqui, nesse potinho aqui, são as crianças. E toda vez que deixamos de investir nas crianças, deixamos de investir em missões. E o tempo vai passando. E quanto mais deixamos de investir no trabalho missionário, a gente começa a observar que dentro desse vidro a quantidade de milho vai reduzindo. E vocês vão falar assim: coloca isso na prática. E eu vou compartilhar com vocês. No ano de 2015, eu recebi num gabinete 2 grandes homens de Deus. E esses 2 grandes homens de Deus falaram assim para mim: sabe qual é a importância das igrejas investirem no trabalho missionário? E eu respondi para aquele pastor: não, pastor. E ele virou e falou assim: a falta de investimento hoje proporciona o que nós estamos vivendo atualmente no campo. É a escassez de missionários no campo. São poucos missionários para uma multidão de pessoas que não conhecem a Cristo. Para uma multidão de pessoas que negam a Cristo.
E por outro lado, são vários e vários missionários que estão no campo, que estão ali, que nós devemos orar, interceder por eles, porque a vida deles está em jogo, porque a vida deles ali, eles estão ali dando a vida deles para falar do amor de Cristo. E quando a gente se depara com essa passagem bíblica de 2 Coríntios capítulo 12, a gente se depara que Paulo, ele passava por uma dificuldade, e na Bíblia não existe uma referência sobre o espinho na carne de Paulo, pois por isso ninguém sabe o que era. A Bíblia não diz se o espinho na carne estava ligado a alguma doença ou perseguição que Paulo sofreu ao longo de sua vida. Mas Paulo tinha um espinho na carne, e mesmo Paulo tendo espinho na carne, Paulo não deixou de anunciar as boas obras, de anunciar a palavra de Deus. E muitas vezes nós nos deparamos com certas situações. Eu não vou na igreja. Eu estou desanimado. Está chovendo. Está frio. Hoje existem os meios de transporte, tem carro, tem moto, tem bicicleta. E naquele tempo? O quanto aquele povo caminhava? Quando a gente começa a observar sobre a igreja primitiva, quando a igreja primitiva se deslocava para o deserto, imagine quanto esse povo andava, mas andava e buscava o Senhor. E muitas vezes a gente está vivendo uma zona de conforto, e a gente não para analisar, quando liga a televisão, a realidade que está ocorrendo lá no Oriente Médio, sobre perseguições, sobre mortes. Será que nós não somos tocados quando visualizamos ali que de repente uma criança está ficando órfã do seu pai, que está despencando de uma aeronave, que está ficando órfã da sua mãe, que está despencando de uma aeronave, e sem contar quantos e quantos ali que irão morrer? A gente para imaginar, mas essa realidade está só ocorrendo lá no Afeganistão, e não existe um grau comparativo do que ocorre no Afeganistão e ocorre no nosso país. Só para vocês terem uma ideia, quando você anda de carro no Rio de Janeiro, você anda em qualquer meio de transporte no Rio de Janeiro, você entra em qualquer comunidade, ou então na maioria das comunidades, as maioria das comunidades são ocupadas por quê? Por pessoas te recebendo com flores, com bombom, serenata de amor, com bala? Não. Você vai se deparar, entrar em comunidades onde meninos estão portando fuzil, meninos estão fazendo revistando o carro, identificando quem é quem. Por favor, acenda a luz aí. Aí você pensa assim, será que eu estou falando com um mini policial militar? Não. Você está falando com um mini projeto de um futuro bandido que vai se tornar, que está sendo ali investido ali pelo tráfico local. E a cada dia a gente começa a observar cenas de violência, cenas de morte. Agora estou começando a entender que existem mortes no Brasil, que existe uma necessidade no nosso país. E que necessidade é essa? A necessidade do evangelismo, de entrarmos nessa comunidade e anunciarmos a palavra de Deus. Por quê? Quanto mais ocuparmos, quanto mais igrejas estiverem nas comunidades, quanto mais for anunciada a palavra de Deus, maior a probabilidade de conversão, maior a probabilidade dessas pessoas serem alcançadas e deixarem a vida do crime, de deixarem essa vida da marginalidade, a vida de assaltos à mão armada e outros delitos mais. Então esse é o momento de despertamento da igreja. Hoje é o momento de refletirmos sobre a importância do trabalho missionário. Agora, no mês de setembro, estaremos recebendo um grupo de homens na nossa igreja, homens que serão tocados por Deus para esse trabalho com meninos. Só que o grande desafio não vai começar em setembro, o grande desafio começa nesse sábado. Nesse sábado, às 18 horas, na segunda Igreja Batista do Rio de Janeiro, ali no Engenho de Dentro, ocorrerá a comemoração de 73 anos da Organização Missionária Embaixadores do Rei. É um convite para todos os homens e mulheres da nossa igreja estarem presentes na segunda Igreja Batista do Rio de Janeiro, às 18 horas. Cristiano, mas o que ocorre
no sábado às 18 horas, apenas uma festividade? Não. Vocês vão se deparar com líderes de todo o canto do Rio de Janeiro, de igrejas, classe média alta, de igrejas de comunidade, líderes que estão ali compartilhando e vivenciando as experiências no campo missionário. Então é um momento de nós agradecermos a Deus, porque lá atrás, lá na América do Norte, eles olharam por essa nação aqui, olharam e oraram, e chegaram aqui e começaram a implementar o trabalho que hoje completa 73 anos. E que seja um motivo de agradecimento a Deus, que possamos estar orando pela vida dos missionários, pelas convenções, Convenção Batista Brasileira, Convenção Batista Carioca, as demais convenções espalhadas por todo o nosso país e por todo o mundo. Amém? Vamos orar? Amantíssimo Deus, nesse momento, Pai, somos gratos a Ti. Somos gratos, Senhor, porque nós temos a oportunidade e o privilégio, Senhor, de orarmos, Senhor, de conversarmos contigo, Senhor. Ó Deus, nesse momento, Senhor, nós possamos vivenciar, Senhor, ao ligar a televisão, Senhor, povos, Senhor, que estão sendo perseguidos, missionários, Senhor, que necessitam de nossas orações. Ó Deus, nós sabemos, Senhor, o quanto estamos necessitando de missionários no campo. E os missionários, Senhor, se levantarão, Senhor, quando ocorrer um despertamento, Senhor, das igrejas em relação, Senhor, ao trabalho, Senhor, ao trabalho evangelístico, ao trabalho, Senhor, com meninos, ao trabalho com meninas, porque esses meninos e meninas vão crescer. Esses meninos e meninas, Senhor, serão homens e mulheres. Eles não serão o futuro da nossa igreja, e sim o presente da nossa igreja. Ó Deus, e cabe a nós, Senhor, estarmos orando, Senhor, pelos missionários que se encontram no campo. Os missionários, Senhor, que estão com as famílias, Senhor, no campo, que estão ali, Senhor, passando por um momento de guerra, de tribulação. Ó Deus, que a cada momento, Senhor, correm risco de vida. Esteja, Senhor, com a sua mão, Senhor, poderosa, estendida, Senhor, sobre a vida desses missionários. Esteja, Senhor, capacitando, Senhor, a vida desses missionários. Esteja também, Senhor, tocando, Senhor, nos corações, Senhor, dos nossos governantes, Senhor. Esteja também trabalhando, Senhor, no coração dos órgãos, Senhor, das Nações Unidas, Senhor. Ó Deus, que os nossos olhos, Senhor, que os nossos corações, Senhor, venham a bater cada vez mais forte por missões. Hoje, Senhor, nós nos deparamos, Senhor, com uma violência instaurada, Senhor, no Rio de Janeiro e em todo o Brasil. Aonde, Senhor, vira e mexe, Senhor, nos noticiários, é só morte, é só tragédia, é só a criminalidade aumentando. E muitas vezes, Senhor, nós perguntamos o porquê disso. Por que ocorre, Senhor, tanta morte, tanta criminalidade? Por que a violência, Senhor, cresce tanto, Senhor, no nosso país? E poucas vezes, Senhor, nós paramos para refletir, Senhor, sobre o trabalho no campo. Ó Deus, nós vira e mexe, nos deparamos, Senhor, com operações policiais, com conflitos, Senhor, entre traficantes e traficantes. Ó Deus, mas chegou a hora, Senhor, de uma grande intervenção, a intervenção do povo de Deus nas comunidades. A intervenção, Senhor, do povo de Deus, não somente orando, Senhor, nas suas igrejas, Senhor, mas entrando nas comunidades, Senhor, anunciando a Tua palavra. Chegou o momento, Senhor, de voltarmos ao passado, Senhor, onde os cultos eram feitos em praças públicas, Senhor, e a Tua palavra era anunciada. Chegou o momento, Senhor, do cristão, Senhor, andar com a Bíblia debaixo do braço, Senhor, e entregar folhetos nas ruas, anunciando as boas novas, Senhor, e o plano da salvação. Chegou o momento, Senhor, da Igreja de Cristo despertar, porque a volta do Senhor está próxima. Graças te damos, Senhor, pela vida do pastor Alci. Graças te damos, Senhor, pelas mulheres e homens da nossa igreja. Graças te damos, Senhor, por termos uma igreja preocupada, Senhor, com o trabalho missionário. Graças te damos também, Senhor, pelo projeto de música. Ó Deus, estamos preparando, Senhor, na nossa igreja, Senhor, meninos e meninas, homens e mulheres, Senhor, que estarão sendo capacitados, Senhor, a cada instante, Senhor, para louvar ao Teu santo nome, Senhor. Graças te damos, Senhor, por cada projeto, Senhor, realizado na nossa igreja. Esteja, Senhor, passeando pela nossa igreja, Senhor, visitando cada ministério e dando ânimo e força, Senhor, para cada líder. Que possamos lembrar, Senhor, da passagem do lenhador. Que o lenhador, com todo esforço, ele cortava a árvore e chegou um determinado momento que o lenhador cansou, ele ficou fraco. E o momento de fraqueza dele era o quê? Era justamente limar o seu machado.
E o que nós precisamos fazer, Senhor, é buscarmos cada vez mais o Teu santo nome, conversarmos, Senhor, contigo, Senhor, e que Tu venha, Senhor, cada vez nos capacitar mais e mais, porque a obra, Senhor, não é nossa, a obra é do Senhor. Graças Te damos, ó Deus, por tudo. Esteja, Senhor, nesse momento, Senhor, visitando o Renato no hospital. Esteja, Senhor, levantando o Teu servo, dando saúde, Senhor, para o Teu servo. Tire ele de lá, dê suporte. Coloque médicos, Senhor, que possam examiná-lo, Senhor, e diagnosticá-lo, Senhor, como ele merece. Esteja também, Senhor, cuidando da vida do Beto, da saúde do Beto e dos demais irmãos, Senhor, que se encontram enfermos. Esteja, Senhor, visitando, Senhor, cada lar, cada hospital. Esteja também, Senhor, visitando, Senhor, as unidades, Senhor, socioeducativas, os presídios, Senhor, toque, Senhor, nesses corações, para que eles sejam, Senhor, despertados pelo Teu Espírito Santo. Muito obrigado, ó Deus, por essa noite maravilhosa. É a oração que fazemos e Te agradecemos, em nome de Seu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Na última assembleia, nós aprovamos a ministração do curso para conselheiros. Vai ser ministrado pelo irmão Cristiano e espero que despertem, né? Vocês possam também estar fazendo esse curso. Ele vai marcar a data proximamente, tá? Que Deus abençoe. Você pode ficar de pé? Pai, nós Te adoramos. Muito obrigado por esta noite, Senhor. Aceita nossa gratidão por este culto, Senhor. Guarda-nos, livra dos males, dos perigos, Senhor, e faça-nos instrumentos úteis, o Senhor possa nos usar para o trabalho missionário, para a evangelização, para estarmos abençoando vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém.